Oi, crianças, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu sou a professora Keila, trabalho na Escola Municipal de Tempo Integral Antônio Pereira de Souza. Estou muito feliz de estar aqui falando com vocês, mas no momento que estamos, vocês não podem vir até a escola, por isso iremos nos comunicar através de vídeos, áudios e mensagens. E vai ser muito legal. Aposto que vocês vão gostar muito. Para a aula de hoje, nós iremos assistir um vídeo bem legal, divertido, que todos vão gostar. Vamos assistir juntinhos? Olá, vamos para mais uma aula de matemática. O assunto de hoje é sólidos geométricos. Quais são eles, professora? Aqui nós temos o cilindro, o cone, o cubo, a pirâmide hexagonal, a pirâmide triangular, a esfera, o paralelepípedo, a pirâmide quadrangular e o prisma triangular. Não é preciso procurar muito para encontrá-los, estamos cercados por eles. Tudo que está em nossa volta tem formas geométricas, não é isso? Por exemplo, a bola tem a forma de uma esfera, o chapéu de aniversário de um cone, o dado de um cubo e a lamparina de um cone. E o extintor de incêndio se parece com o quê, professora? Com cilindro. Bom, as figuras geométricas são figuras que possuem 3 dimensões. Elas são tridimensionais, elas possuem largura, comprimento e altura. E elas se dividem em 2 grupos, elas são classificadas em 2 grupos, os poliedros e os corpos redondos. Os poliedros são sólidos que possuem superfícies planas. Todas as suas partes são planas e elas podem ser classificadas em prismas e pirâmides. Já os corpos redondos possuem alguma de sua superfície arredondada. Vamos ver os exemplos desses sólidos com mais detalhes. Vejam só. Aqui nós temos nos poliedros o paralelepípedo, a pirâmide, o cubo e a prisma base triangular. E nos corpos redondos, nós temos o quê? O cilindro e o cone. Dentre os poliedros, existem os prismas e as pirâmides. Vou mostrar para vocês cada grupo desses com detalhes. Vou mostrar primeiro os prismas. Os prismas são poliedros em que as bases são geometricamente iguais e paralelas. As suas faces laterais são paralelogramos, quadrados ou retângulos. Aqui temos alguns exemplos de prismas. Vamos analisar as características deles? Olhem, observem que em todos eles nós temos 2 bases iguais e paralelas. No prisma pentagonal, ele possui 2 bases iguais, 2 bases que são pentágonos, a superior e a inferior. E vemos também que em todos esses prismas, as faces laterais, as laterais são retângulos. A lateral deles é sempre formada por retângulos. Então, nesse grupo de prismas, existem 2 prismas que recebem o nome diferenciado. Primeiro é o cubo, porque o cubo ele possui todas as suas faces quadradas, tanto as bases quanto as faces laterais. E o segundo é o paralelepípedo, ele tem o formato de bloco retangular. Ele tem as 2 bases quadradas e as faces laterais retangulares. Temos também os prismas de base triangular. Os outros prismas, nós damos o nome a ele, de acordo com a base que ele possui. Agora vamos falar sobre as pirâmides. Nas pirâmides, nós damos o nome a elas de acordo com a base que ela possui. Então, aqui nós temos uma pirâmide de base triangular, uma pirâmide de base quadrada e uma pirâmide de base pentagonal.
Quais são as características de uma pirâmide? A pirâmide possui apenas uma base e possui as faces laterais triangulares. Um sólido geométrico é composto por faces, arestas e vértices. As faces são os polígonos que limitam o poliedro. As arestas são os segmentos de reta que limitam suas faces. E as vértices são os pontos de interseção de 3 ou mais arestas. Nós temos aqui alguns exemplos. Por exemplo, nós temos aí o primeiro exemplo explicando o que são faces. Vocês vejam em destaque na cor laranja as faces. Então, nós temos que contar quantas faces tem o cubo. Tem essa figura. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos 6 faces. E nós temos, na próxima figura, a aresta. Arestas são as retas que limitam suas faces. Nós temos quantas retas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nós temos 12 arestas, que são essas retas aí que está em destaque na cor verde. E nós temos os vértices. O que são vértices? São esses cantinhos, tá? São os cantinhos, são os pontos que ligam, né? Os pontos de interseção das arestas. Igual nós temos aí, está em destaque na cor roxo, né? Lilás. Aí nós temos quantas vértices? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vértices são esses cantinhos que ligam as retas, tá? Então, no caso, nós temos 8 vértices. Vejam este exemplo. Aqui nós temos uma pirâmide quadrangular. Vocês veem que nela está em destaque, de amarelo, os pontinhos. Esses pontinhos são chamados de vértices, tá? E nós temos também as faces. Quantas faces nós temos nessa figura? 5 faces, tá? E as arestas são as retas. Quantas arestas nós temos? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 arestas. Bom, pessoal, existem muitas formas geométricas, não é mesmo? Vamos estudar e guardar todas elas em nossa cabecinha. Qualquer dúvida, estarei aqui. Beijos e até a próxima aula.